propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada é aquela que acontece antes do prazo disposto na legislação eleitoral. O que isso quer dizer? A legislação eleitoral, ela dispõe sobre as formas de propaganda eleitoral. O que pode, o que não pode, como deve ser feito. Então está tudo lá na legislação eleitoral e tem que ser observado pelos candidatos. Só que isso no período eleitoral. Antes do período eleitoral, não pode ser feito propaganda eleitoral. Então, se você, pré-candidato, fizer qualquer ato de propaganda eleitoral antes do período, durante esse período aqui de pré-campanha, você irá incorrer nas penas previstas pelo descumprimento da legislação, no que tange a propaganda eleitoral. E a multa é de 5 a 25 mil reais ou o valor da propaganda eleitoral. Então você tem que ter muito cuidado com isso, tem que ficar muito atento para não fazer atos de propaganda eleitoral fora do período das eleições. Existem parâmetros, né? O TSE dá parâmetros para a gente poder saber se é propaganda eleitoral extemporânea ou não. Né? Um desses parâmetros é pedir o voto. Se tiver pedido de voto, vota em mim, é configurada propaganda eleitoral extemporânea. Você fez algum ato, praticou alguma ação de propaganda que é proibida durante o período eleitoral, também é ato de propaganda eleitoral extemporânea e é ilegal, né, irregular. O que acontece? É proibido a propaganda eleitoral por meio de outdoors. Aí você vai lá durante o período pré-eleitoral e faz outdoors. Então, você está incorrendo em propaganda eleitoral extemporânea, passível também de multa. Uma observação, dependendo quantos, né, outdoors você fez, quantos materiais de propaganda você distribuiu extemporaneamente, você pode incorrer, né, como abuso do poder econômico. Aí está impugnado sua candidatura. Né? Você sendo eleito, você está cassado. Então tem que tomar bastante cuidado. Outro parâmetro é se foi violado o princípio da igualdade de condições entre os candidatos. Né? Então isso aí, para a gente saber se esse princípio foi violado, tem que ver quantas vezes foi feita essa ação, né? Quantas vezes o pré-candidato fez esse ato de propaganda, qual que foi o valor de mercado disso, né? Qual foi a abrangência, onde que chegou essa propaganda, o que ela atingiu. Então tem que ser analisado a fundo. Então você, com o seu advogado eleitoral de confiança, vai saber exatamente, né, até onde ir. Há decisões recentes aí do TSE em relação ao tema, falando, né, o que não é considerada propaganda eleitoral antecipada, que emitir opinião, né, que falar das suas qualidades. Isso não é propaganda eleitoral antecipada. Mas também, por outro lado, quando você, né, fala de que é o perfil, o candidato certo, né, para tal coisa, que você vai, né, mudar. Vou até ler aqui um pedaço aqui da decisão. Né, quando você menciona a candidatura, o cargo, a disputa eleitoral, melhorias que pretende realizar se você for eleito, qualificação que você tem para exercer o cargo.
Então, isso aí, mesmo se não for configurado, né, a propaganda eleitoral extemporânea, é objeto de análise do Tribunal Superior Eleitoral. É importante, então, que você tenha atenção, que você sempre que for realizar um ato, né, consulte o seu advogado, para que você não incorra nessas penas e corra o risco de ser impugnado, corra o risco de ser eleito, ser cassado, né, o famoso ganha, mas não leva. Então é de, né, extrema importância que você fique atento e alinhado com seu advogado eleitoral de confiança, para que juntos vocês passem por esse período e que você atinja o seu objetivo, que é se eleger nessas eleições para vereador do seu município.